Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vim responder uma tag que é o vídeo mais pedido do canal, que é a tag 50 fatos sobre mim. Então eu vim responder 50 fatos e, gente, só depois que a gente coloca no papel 50 fatos que a gente descobre que a gente não é assim tão normal, sabe? Então eu espero que vocês continuem comigo no canal depois de descobrirem os 50 fatos. E se vocês se identificarem com algum desses fatos, comenta aqui embaixo pra eu não me sentir tão sozinha nessas loucuras, tá bom? Então, vamos lá. Estou aqui com o celular porque é fato pra caramba, então eu tive que anotar senão eu ia esquecer tudo. Nasci no dia 9 de dezembro de 1991, então eu tenho 24 anos, falta pouco pro meu aniversário, aceito presentes, zoeira, brincadeira. E nasci em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, então eu sou ribeirão-pretana, mas eu só morei lá até os meus 7 anos de idade. Eu amo fazer as pessoas que estão perto de mim felizes, então uma vez no meu aniversário de 7 anos, eu amo abrir presente de aniversário, eu sei que todo mundo adora rasgar e abrir presentes, então eu tive a brilhante ideia de avisar toda a criançada da minha festa que depois do parabéns todo mundo podia abrir os meus presentes. Então eu falei pra geral que era só pegar qualquer presente que quisesse e podia abrir. Então já dá pra imaginar o que aconteceu, né? O parabéns nem terminou, só tinha criançada correndo com presente pra cá, pra lá, perdi um monte de presente, mas no final fiquei super feliz porque eu sei que todo mundo ficou feliz de abrir os presentes e eu fiquei bem feliz. Eu sou baixinha, eu sei que às vezes por foto pode parecer, ou não, não sei, que eu sou um pouquinho mais alta, mas eu tenho 1,60 de altura, às vezes 1,59, depende de quem pergunta. Quando eu era pequena, minha família se mudou para os Estados Unidos, então eu fui alfabetizada nos Estados Unidos. Quando a gente chegou nos Estados Unidos, eu não sabia absolutamente nada de inglês, tipo, nada. E aí no meu primeiro dia de escola, minha mãe virou pra mim e falou: Lô, quando alguém te perguntar alguma coisa, você fala yes. Se eles não fizerem uma cara tão boa, já muda e fala no. Então beleza, eu pensei, não é muito difícil, né? É só falar yes e no, beleza. E aí, a garotada sabe como é criança, né? Adoram zoar. Então a molecada chegava em mim e falava, Are you dumb? E eu falava, yes. E a galera começava a rir um monte. Eu pensava, yes, tô falando a coisa certa, que bom, tô fazendo amigos. Mal sabia que estavam zoando de mim. Já ganhei um concurso de soletração nos Estados Unidos, aquele famoso Spelling Bee. E-U-M-A-T-I-C, numeric. Minha família voltou pro Brasil quando eu tinha 9 anos de idade, então eu fui alfabetizada em português na 4ª série. E não foi porque minha mãe não quis me ensinar nos Estados Unidos, ela tentava muito me ensinar, ela fazia aulinhas comigo de português, mas eu tinha muita preguiça de aprender, porque eu não usava isso lá, né? Não é o que eu via na escola lá. Então eu aprendi a ler e escrever em português na 4ª série e eu fui muito zoada na escola por isso e a galera fazia muito bullying comigo por causa disso. Eu pago muito mico. Todo dia eu pago pelo menos um mico. E um dos micos que eu já paguei, eu tinha 13 anos e eu tava na igreja ensaiando uma música com o pessoal e a gente tava ensaiando a dança em cima de um palco e ele era bem alto. Então eu era uma das primeiras lá na frente, eu tava lá, tchau, uhul, super empolgada, dançando, me achando, né, que eu tava na frente. E a menina se empolga e eu caí do palco com tudo, tipo, caí com tudo do palco. E aí, como se já não fosse mico bastante cair com tudo de cima do palco, eu pensei, Lohane, finge que você morreu. Eu coloco limão em tudo, mas assim, tipo tudo mesmo, no cachorro quente, no arroz, no feijão, na carne, na lasanha, no macarrão. E o meu preferido é comer fandangos com limão. Já até deu água na boca só de pensar. Eu amo cachorro quente, eu comeria cachorro quente assim todos os dias da minha vida, mas tem que ser cachorro quente do Brasil, aquelas barraquinhas que coloca tudo que tem direito, purê, vinagrete, batata palha, 2 salsichas. Ai, eu amo cachorro quente. Falando em comer, eu como muito. Eu amo comer. E se você for em um rodízio comigo, provavelmente você vai achar que eu passo fome dentro de casa, porque eu como muito. Eu realmente faço valer a pena cada centavo que eu gastei naquele rodízio. E apesar de eu comer demais, eu não engordo com facilidade. E por causa disso, eu nunca pude doar sangue, porque eu nunca passei dos 50 quilos, que é o peso mínimo que você tem que ter pra doar sangue. Eu adoro dançar, eu sou daquelas que sai pela casa com a escova, cantando e dançando. Eu sou daquelas que tem preguiça de ir pra academia, mas quando eu vou, eu já quero sentar resultado no mesmo dia e já quero ver aquele tanquinho e... não tenho paciência pra academia. Eu sinto muito sono, sempre. Quando eu era adolescente, a mesa de jantar era a minha cama, porque assim que a gente acabava de jantar ou acabava de almoçar,
eu dormia ali mesmo. E minha mãe dizia que era fase de crescimento, então eu devo estar em fase de crescimento até hoje, porque isso acontece até hoje. Eu tenho uma mãe maravilhosa que eu amo mais que tudo, e ela, assim, é meu maior exemplo. E eu também tenho 2 irmãos, eu tenho uma irmã, sou 5 anos mais velha que ela, e um irmão, eu sou 13 anos mais velha que ele. E falando em irmãos, eu fazia muita chantagem com os meus irmãos. Quando minha irmã tinha os seus 8 anos, eu acho, uma vez eu peguei ela conversando com um menininho no telefone, e era um menininho que ela gostava. E aí eu cheguei nela e falei, Lauri, já era, eu vi você falando com o menininho, eu vou contar pra mãe se você não for a minha escrava. Então, tadinha. Ai, Lauri, desculpa. Acho que eu nunca pedi desculpa pra ela. Lauri, me perdoa. Desculpa. Então, a minha irmã foi minha escrava por 2 anos. E se ela hesitasse em fazer, eu falava, vou contar. Pronto, ela já ia morrendo de medo de fazer. E aí, depois de 2 anos, ela se encheu de ser minha escrava e resolveu contar pra minha mãe. E não me orgulho disso. Então, Lau, beijo, eu te amo, me desculpa por ter feito isso. Durante toda a minha infância e adolescência, eu sempre fui muito moleque. E minhas amigas vinham em casa e elas queriam brincar de pintar unha e tal. E eu pensava, meu, que coisa chata, eu quero ir lá fora brincar de esconde-esconde. E falando em pintar unha, eu tenho muita preguiça pra pintar unha. Eu só pinto quando realmente, tipo, tá tudo descascado, não tem mais jeito, mas eu tenho muita preguiça pra isso. Uma vez uma amiga chegou em mim e falou que ela tava de castigo, e o castigo dela era ficar 2 semanas sem pintar a unha. E eu fiquei tipo, oi? Eu quero esse castigo, que castigo maravilhoso. Eu sou muito atrasada e por isso eu sempre tô na pressa pra sair. Eu sempre quebro alguma coisa antes de sair, eu já quebrei o meu dedinho do pé antes de sair e eu tava saindo pra ir pra uma prova, então eu tive que fazer a prova de dedinho quebrado e foi tenso. Eu mentia pra minha mãe que eu tava doente pra não ir pra escola e o que eu fazia? Eu pegava o termômetro, colocava ele na vela pra esquentar bastante, aí eu colocava depois debaixo do braço, chegava minha mãe e falava, ai, eu tô com febre. E ela acreditava e aí eu ficava o dia inteiro em casa assistindo TV e era muito bom. E não sei, eu acho que minha mãe nem sabe disso, então mãe, oi. Eu até tentava colar na escola, eu confesso que eu fazia várias colas e tentava, mas eu era péssima pra colar na escola. Uma vez eu fui tentar colar numa prova de física, eu precisava muito daquela nota, tava desesperada, que era uma matéria que eu não entendia, tipo, nada. E aí a esperta fez a cola inteira no braço, tipo, juro, eu coloquei o caderno inteiro escrito no meu braço. E aí eu coloquei uma jaqueta por cima. Só que detalhe, tava um calor aquele dia, que todas as portas da classe e as janelas tinham que ficar abertas de tão quente que tava. E eu era a única bonitona lá de jaqueta, então óbvio que o professor percebeu. E antes mesmo de começar a prova, tava todo mundo lá já sentadinho, ele falou, Lorraine, levanta a manga da sua jaqueta. Aí levantei, tinha aquele rabisco gigantesco no meu braço, e aí eu fui expulsa da classe e tirei 0, porque a burra não soube fazer a cola direito. Eu sou muito azarada, já quase morri soterrada na areia movediça. Eu já participei de uma campanha publicitária no Brasil com a minha irmã quando a gente era pequena, e eles fecharam o parque aquático Wet n Wild, que fica no interior de São Paulo, só pra gente. Tipo, gente, foi o melhor dia da minha vida. A sessão durou umas 2-3 horas e depois disso, a gente teve o parque inteiro só pra gente. Foi muito bom. Eu não suporto gente metida, gente que se acha superior aos outros. Eu não suporto, eu odeio gente assim, porque ninguém é melhor que ninguém e todo mundo tem que ser tratado igualmente, com respeito. Então eu não suporto gente assim. No ensino médio, minha escola tinha a opção de, no terceiro, ao invés de fazer o terceiro ano normal, fazer um técnico. Então eu fiz um técnico de publicidade e propaganda e eu amei. Me formei nos Estados Unidos em fotografia pela LDS Business College e hoje em dia eu curso gestão de negócios com ênfase em empreendedorismo pela Brigham Young University. Eu já ganhei um concurso de empreendedorismo pela Brigham Young University e tinham participantes do mundo inteiro que fazem gestão de negócios e eu fiquei em primeiro lugar e eu fiquei muito feliz. Já trabalhei como gerente da Abercrombie Fitch, não sei se muitos de vocês conhecem, mas é uma loja super famosa lá nos Estados Unidos e já fui gerente dessa loja e foi um tempo muito legal, aprendi muito. Eu não gosto de pizza e isso choca algumas pessoas e eu amo filme de comédia. Amo John Mayer, ele é tipo o meu cantor preferido, a voz dele é tipo, é maravilhosa. Eu amo a música Your Body is a Wonderland dele, é uma das minhas preferidas dele. Eu odiava ir pra escola, mas assim que eu saía de férias, a primeira coisa que eu fazia era brincar de escolinha com as minhas amigas. Com
12 anos eu já queria começar a ganhar meu próprio dinheirinho, então eu insisti pra minha mãe deixar eu ser revendedora da Avon, então eu virei revendedora da Avon. Quando eu era criança eu amava ser ajudante do tio da van escolar e eu sempre pedia pra ser a pessoa que abre e fecha a porta para as crianças entrarem. Eu achava que era o emprego mais fantástico do mundo. Eu sou bem tímida com pessoas que eu não conheço. Se eu te conheço pela primeira vez, eu vou ser um pouco tímida, mas as pessoas que realmente me conhecem sabem que eu não sou nada tímida. E eu tenho amigos que têm até um dicionário com pérolas, porque eu falo muita pérola e, como disse, eu pago muito mico. Eu me casei com 20 anos e foi com o meu primeiro namorado. Eu não tenho problema nenhum em falar em público, muitas pessoas têm vergonha de falar em público, mas eu não tenho problema nenhum, eu até gosto. Toda vez que eu passo num túnel, eu tenho uma tradição que eu tenho que prender a respiração, colocar a mão no teto e fazer um pedido. E se eu respirar enquanto eu estiver no túnel, esse pedido não vai se realizar. Quando eu era criança, eu tinha uma mania antes de dormir que eu tinha que dar boa noite pra tudo do quarto, mas tipo, tudo mesmo. Então era assim: boa noite teto, boa noite ventilador, boa noite celular, boa noite travesseiro, boa noite luz, boa noite espelho, boa noite lençol, boa noite porta, boa noite janela, boa noite ursinho, boa noite boneca, boa noite roupa rosa, boa noite roupa preta, boa noite calça jeans, boa noite tênis, boa noite mala, boa noite câmera, boa noite óculos, boa noite esmalte, boa noite lencinho. E eu ficava fazendo isso por tipo meia hora. Minha mãe ficava lá sem paciência, ela falava: Lohane, vai logo, eu quero ir dormir. E eu ficava fazendo isso toda a noite. Então, mãe, você tem muita paciência, obrigada. E outra coisa parecida com isso, que também era outra mania, era toda vez que eu ia fazer oração antes de dormir, eu tinha que falar o nome de todo mundo da minha família, senão eu achava que alguma coisa de ruim ia acontecer com eles. Então minhas amigas, quando iam dormir em casa, elas já se preparavam, porque minha oração demorava assim uns 30 minutos, sem brincadeira. Eu tenho tripofobia, e acho que em português deve ser tripofobia, não sei. É uma fobia muito estranha que basicamente eu não posso ver formas geométricas iguaizinhas um do lado do outro, mas essa fobia ela é mais intensa se for furinhos. Então eu vou tentar colocar uma foto aqui pra vocês verem. Se você tiver tripofobia ou acha que tem tripofobia e nojo de coisas geométricas, fecha o olho agora por 5 segundos. Mas é basicamente isso. Se eu vejo foto assim, ou se eu vejo coisa assim na vida real, me dá tipo assim, me cai a pressão, eu começo a ficar tonta. Olha, só de pensar já me deu calafrio, então é uma fobia bem estranha que eu tenho. Outra fobia que eu tenho é de aranhas. Eu era viciada no jogo GTA quando eu era adolescente. E a minha fase mais viciada era quando eu tinha 18 anos, e foi bem quando eu tava tirando carteira de motorista. Então meu primeiro dia na autoescola, assim que eu peguei o volante, eu, sei lá, minha cabeça voou, eu não tava mais ali, e tudo que eu queria fazer era correr com tudo, bater em todo mundo e atropelar todo mundo na rua. Não aconteceu, mas foi quase. Quando eu era pequena, meu sonho era aparecer na TV, tipo, eu tinha um sonho louco. E aí, onde eu tava no Play Center, e apareceu a Turma da Molecada, não sei nem se alguém aí lembra dessa galera, e eles estavam com a TV, com a Turma da Record, e eu pensei, é a minha chance, eu vou aparecer. Então, assim, eu não fui em mais nenhum brinquedo, minha tarefa daquele dia era só seguir eles em todos os brinquedos que eles iam, mas eu nem ia nos brinquedos, eu só ficava do lado de fora da fila esperando eles saírem. E aí, teve uma hora que eles foram no brinquedo que era de água, acho que chamava Waimea, se eu não me engano. E aí eu pensei, eu vou ficar na ponte, porque quando o cara filmar eles descendo, eu vou aparecer na ponte. E aí, eu vi que do nada a câmera virou pra mim, e aí eu comecei a fazer tipo... E isso foi pra TV, então foram os meus 10 segundos de fama. E aí eu gravei isso numa fita VHS e dei pra família toda e me achava o máximo. A minha música preferida da vida se chama Ain't No Mountain High Enough e basicamente diz que não existe montanha que seja alta o suficiente ou distância que seja longa o suficiente para me separar das pessoas que eu amo, e que basicamente eu faço de tudo para aquelas pessoas que eu amo. Eu já fiz 2 viagens surpresas. Uma vez eu fiz pra minha irmã, eu fiz uma surpresa pra ela. Quando ela saiu da escola, eu tava lá e ela, tipo, levou um maior susto. E outra vez eu fiz surpresa pro meu irmão também. Então ele tava lá no carro com a minha mãe, esperando minha irmã sair do trabalho. E de repente eu tô lá andando na rua e ele olha, tipo, mãe, aquela menina é igualzinha a Lô. E foi muito engraçado e eu amo fazer surpresas porque família é tudo pra mim. E eu não sou nada sem minha família. Se você se identificou com algum dos meus fatos ou achou algum fato bem curioso, dê um joinha aí no vídeo pra mim. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicando aqui embaixo. E é isso, espero que vocês tenham uma ótima semana e a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau!